Então, galera, hoje a gente vai te ensinar como montar uma ficha completa de Ordem Paranormal. E para essa tarefa eu chamei aqui uma grande ajuda, o filho do Chocobo, meu amigo Irisson aqui, e a gente vai montar juntos. Eu vou fazer o papel do jogador, ele vai fazer o papel do mestre, e a gente vai montar 3 fichas diferentes. Uma de combatente, uma de especialista e outra de ocultista. Irisson, dá um seu oi aí pra galera, porque o Irisson também, galera, se vocês quiserem ver ele mestrando, ele vai mestrar, começar uma nova campanha, né, na terça-feira, né, Irisson, da gravação desse vídeo. Isso. Então, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o Irisson, também conhecido como Filho do Chocobo. Obrigado pela participação, Theory. A gente vai ter uma aventura chamada Signatus. Ela é 75 de Nex, seria mais ou menos ali o level 15 do D&D, coisa bem alta. E uma mesa aí que talvez seja de um nível que a comunidade em si não tenha visto ainda ninguém fazer ainda. Então, um bagulho bem doido. Então, segue lá a gente, dia 14 do 3 de março, lá no canal do Oblitai. Qualquer coisa eu deixo o link aí, aviso. Sigam nas redes sociais aí, hashtag Ordo Scarab ou hashtag Signatus, vocês vão ver lá a aventura. Isso aí. É isso, vamos criar a ficha, beleza? Bom demais. Então vamos começar com a ficha de um combatente, né, Iris? Eu deixei aqui já o nosso PDF do Ordem Paranormal, o livro de regras aberto aqui, e também deixei aqui a ficha editável pra gente montar ela aqui, né? Vamos começar então com a ficha de um personagem combatente, pode ser? Show. Então beleza, vamos começar então, Irisson. E qual que é o primeiro passo aqui pra gente começar a nossa ficha do combatente? A primeira coisinha, a gente vai pensar no conceito do personagem, que é a ideia geral ali do seu personagem, e que você pode dizer pro seu mestre o que você quer que o seu personagem seja, uma referência, pode puxar aí de um filme, uma série, alguma coisa assim, que é a ideia geral, né, de como que vai ser esse seu personagem. Já pensou em alguma coisa? Cara, pensando bem assim, né, pensando em um filme, alguma coisa, eu acho que eu queria alguém boxeador, pode ser? Eu acho que já que a gente tá fazendo um combatente, alguém que foi um boxeador, que luta dessa forma. O único conceito que eu pensei foi mais ou menos nesse, tô pegando de um filme aqui, de rock, por exemplo, né? Daria pra fazer algo do tipo? Tem, dá pra fazer sim. Então, beleza. Então, primeira coisa, né, já aproveitando esse PDF aí ou a ficha, a gente lá na classe vai selecionar, né, o combatente, ou digitar, escrever aí no papel, na ficha, beleza? Essa ficha aqui, que ela já é editável, esse PDF, ou para impressão, a gente pode deixar aqui pra galera baixar? Sim, tá disponível. Geralmente a Jambô, né, que é a editora do livro, ela disponibiliza, tem lá no site da própria Jambô. E para quem tem um livro, no final do livro tem também a versão física para Xerocar e coisa do tipo. Perfeito, então recomendo que você vá acompanhando com a gente aí enquanto a gente for fazendo, tá? Beleza, então eu coloquei a classe combatente, porque eu já tinha decidido isso antes, tá? Mas se você não tiver decidido a classe ainda, você pode pensar no seu conceito antes e depois dar uma lida em cada uma das classes para ver qual mais se adequa ou a ideia que você fez, né? No meu caso, como o meu conceito é um conceito de boxeador, eu acho que combatente é alguém que lida mais com isso, né? Mas poderia ser outra coisa. Se eu queria alguém que usasse rituais, eu ia usar um ocultista, né, Irisson? Isso, exatamente. E aí já entra numa outra coisa que seria a origem do personagem. Então a origem é basicamente o que o personagem já fazia, praticava, exercia. Então também é uma ideia geral, assim, de talvez uma profissão, algo que ele já trabalhava, coisa do tipo. No seu caso, você já falou ali que ele era um boxeador, né? Então, muito provavelmente a que mais se encaixa aí talvez seja um artista, um atleta, né, no caso. Afinal, o atleta, ele tem esse preparamento, né, esse condicionamento físico, né, pra isso. Perfeito. Pra isso, acho tudo que é mais. isso mesmo. Se fosse, por exemplo, lutador de WWE, por exemplo, eu colocaria artista, né, porque tem essa questão mais do show mesmo, né, mas nesse caso eu acho que atleta combina mais. E a gente tem várias origens aqui diferentes, né, então você vai colocar uma aí que se adequa melhor, né, isso? Isso, exatamente. E aí o que acontece? A sua origem, o seu background, né, o seu conceito de personalidade, né, do seu personagem, ele te traz algumas coisas. Nesse caso do atleta, 2 coisinhas simples. A primeira é que você ganha nas perícias, né, coisas que você já sabe fazer. Você já tem acrobacia. Então toda vez que você já é treinado em alguma coisa, você já tem mais 5 para quando você for rolar o D20, tem aquele modificador de mais 5, treinado. Entendi. No treino aqui do lado eu coloco o treinado, então, e ele já coloca mais 5 aqui pra mim, que é a ficha automática, mas... Perfeito. Se eu estiver fazendo na mão, vou colocar mais 5 aqui, né? Isso, marca que você tem e marca mais 5 de treinado. Perfeito. E onde que eu vejo isso, mestre? Assim, eu tô olhando aqui... Mais pra frente, página 24 do PDF em origens. Cada origem vai ter a descrição do que ganha. Geralmente é 2 coisinhas. Cada origem, então, eu vou ganhar 2 coisas diferentes na página 24? Isso. Perfeito. Aqui tem um combatente, e a gente vai ter habilidades, outras coisas. Isso. O atleta, ele ganha acrobacia e atletismo. São 2 perícias
que ficam treinadas. Então, cada uma delas é mais 5, né? Que é o modificador. E você ganha uma característica chamada 110%. Então, toda vez que você for rolar uma perícia que use força ou agilidade, lá dentro do sistema, as coisas principais, né? Quando você vai rolar, que são os atributos, quando você for rolar força ou agilidade, você pode gastar 2 PE, que é ponto de esforço. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. E aí você ganha também mais 5 nesses testes. Basicamente para aumentar os seus pontos aí de modificador para conseguir fazer tal coisa. Então, beleza. Então deixa eu anotar aqui. Eu ganhei acrobacia e atletismo, né? De então, perícia. Os dois são treinados. E esse outra coisa eu coloco onde? Você anota embaixo do PDF, provavelmente na segunda folha, tem umas linhazinhas que são espaços vazios para você botar sobre habilidades e rituais. Então você bota a sua habilidade, o custo, né, que seria 2 PE que você gasta, que é ponto de esforço. Geralmente na ficha é sempre resumido para PE. 110% que chama, né? Isso. A habilidade chama 110%, o custo é 2 PE. Isso. Eu posso colocar a página para me ajudar também, tá? Quando a gente fala página 24 e outra coisa, a gente tá falando do PDF, tá? No livro mesmo aqui, a página é a parte da 16 das origens, tá? Isso. Então aqui, página, vou colocar 16. E DT de rituais, o que é isso, mestre? É dificuldade de teste dos rituais, mas vai ser só para no caso de ocultista. Mais pra frente a gente vai ver isso. Tá, beleza, então a gente deixa aqui o descritivo, né, também vou colocar que posso copiar aqui, né, e escrever literalmente a mesma coisa que tá no livro. Perfeito, então eu coloquei aqui as coisas da minha origem, mestre. Qual que é o próximo passo? Próxima coisa, a gente vai preencher os nossos pontinhos de atributos. Os atributos lá na página da frente da folha da ficha, a gente vai ter bem grandão, igual um pentagrama, né, escrito atributo, e são 5 simples atributos aí: força, agilidade, intelecto, vigor e presença. Sim. Inicialmente, a gente já tem um pontinho distribuído em cada um, e aí você vai ter agora 4 pontos para distribuir entre eles, lembrando que o máximo de cada atributo desse só pode ser no máximo 3, e no final que você distribuir, se você quiser ainda tirar um ponto de algum e trocar e deixar 0 para ficar esse um ponto sobrando para botar em outro atributo, você pode, beleza? Tá, então vamos lá. Então eu tenho 5 atributos, cada um representa uma característica do meu personagem, né? Isso. Então a agilidade seria a velocidade dele, o quanto ele é rápido, preciso, seria isso? Isso, como ele se comporta, como ele movimenta, faz as coisas rápido, por aí vai. Perfeito. A furtividade dele, quanto ele é sorrateiro. Isso. No caso, o intelecto seria a capacidade mental do personagem de lembrar, de pensar coisas, de inferir, né? Isso. De ter ali, pensar mesmo, né? Pra resolver parte esses do puzzles. raciocínio e tudo mais. Perfeito. O vigor seria a capacidade física do personagem, a saúde dele, né? Isso, tipo fôlego, quanto que ele aguenta correr, por aí vai. A presença já seria... Como é que funciona essa presença? O presença é tipo carisma para alguns outros sistemas. É o quão você consegue se comportar conversando com outras pessoas, convencer, a parte da lábia, do social. Ah, entendi. Então é a presença de personalidade. Isso, exatamente. Perfeito. E a força seria a força física do personagem mesmo, né? Isso. Que inclusive na nossa ficha, provavelmente o que você vai querer, sendo um combatente, é a sua força alta, né? Afinal, você pode, dependendo do personagem, socar aí os inimigos e coisa do tipo, né? Perfeito. Então, eu tenho 4 pontos para distribuir e o máximo que eu consigo colocar em cada um dos atributos é 3. Então, eu posso colocar, por exemplo, minha força no 3 e eu gasto 2 desses pontos dos 4, não é isso? Isso, exatamente. Então, beleza. Então, eu já gastei 2 pontos desses 4 que eu tinha. Minha força no máximo que eu posso, eu não posso colocar mais do que isso. Sobraram 2 pontos. Como eu sou um boxeador, eu vou colocar aqui minha agilidade no 2, né? E eu vou colocar também o vigor, né? Porque o atleta, ele também tem que ter uma resistência alta, né? Física. Então, eu acho que assim fica legal, tá? Então, 3 de força, 2 de agilidade, 2 de vigor. Meu intelecto ficou 1 e presença ficou 1 também. Se eu quisesse, eu poderia, por exemplo, diminuir o intelecto para 0 e subir outro atributo para 4, por exemplo? Não, né? Não, inicialmente só 3. O 4 só mais pra frente que ele vai dizer pra você no livro que você pode usar o 4, beleza? Entendi. Mas inicialmente é 3. Entendi, mas eu poderia tirar do intelecto, colocar ele 0 e colocar 3 em agilidade, por exemplo. Perfeito. Ah, tá. Não, beleza. Eu não vou deixar assim por enquanto, porque acho que vai ficar mais equilibrado e não quero ter nenhum atributo com 0, não, tá? Boa. Beleza. Distribuir meus atributos e agora o que eu faço, mestre? Inclusive, pra você saber se tá certinho ou não,
a soma desses todos os pontos iniciais tem que dar 9, somando todos. Ah, tá. Então vamos ver aqui, ó. 3 mais 2, 5, 6, 7, 8, 9. Perfeito. Perfeito. Então é o jeito mais rápido e prático da gente ver se tá certinho os pontos distribuídos. Pra quem botou menos, tirou e coisa e tal. Depois disso, basicamente, a parte mais simples da ficha a gente já fez. Vamos para a parte mais detalhada, que vai ser as coisas que a gente ganha por ter escolhido essa classe, né, de combatente. Então, lá no PDF, vai ser a página 32. Tem 2 personagens já parrudos assim na frente, são os que são já treinados em luta e tudo mais. E lá tem um cabeçalhozinho mostrando as características que o seu combatente já ganha de nível 1 ou 5%, né? Aqui Entendi. O level, ele é basicamente baseado de acordo com a exposição paranormal, né? O quanto você já viu de coisas sobrenaturais. Então começa com 5% e o máximo de nível, né, de level seria o 99% de exposição, beleza? Tá, beleza. Então, já que a gente vai fazer um personagem de nível 1, ele tá com quantos por cento? 5%. Então tá. Então vou primeiro colocar aqui na ficha, 5%. Fica aqui em Next, né? Isso. Que é o número de exposição, o nível de exposição paranormal, é isso? Isso, é uma abreviação. Tá. Quando eu coloquei os 5% no Next, o meu PE por rodada ficou 1. É normal isso? Isso, ele vai meio que ajustando o Perfeito. quanto que você vai tendo de acordo com o seu Next. Então, beleza. Você consegue me falando as características que eu ganho do combatente nível de 5 de exposição, mestre? Perfeito. Vamos lá. Primeira coisa, ponto de vida, ou geralmente PV, né, abreviado em alguns sistemas aqui também. Então, pontos de vidas iniciais, você vai ter 20 mais o vigor. E aí a gente tem que ver o quanto de vigor que você deixou na ficha. No caso, Entendi. se não me engano, foi 2, não é isso? Isso. Meu vigor tá 2, 20 mais 2, tá 22. A ficha que já fez automático pra mim quando eu coloquei. Perfeito. Quando coloca combatente, eu acho que já faz essa soma aqui, né? Mas é bom a gente saber o número cálculo que tá por trás, né? Beleza. Atuais eu tô com 22 também, porque eu não tomei dano algum, né? A aventura nem começou, né? Isso. Beleza. Os PEs, né, que é o ponto de esforço, você começa com 2, mais o tanto de presença que você colocou também de atributo. Perfeito. Minha presença é 1, então 2 mais 1, 3, tá certinho aqui também. Atuais também tenho 3, porque eu não gastei nada, né? Isso, exatamente. Muito bom. Para que servem esses pontos de esforços, né? Esses pontos de esforço vão ser gastos, são números, né? Ou como se fosse uma mana, uma bateria, uma carga que você tem, que você pode gastar durante as cenas, o combate, o interlúdio, por aí vai, durante o jogo no geral, para você fazer algumas habilidades extras, né? Que cada classe vai ter a sua. No seu caso, você vai ter uma habilidade chamada ataque especial. Você já ganha isso, mais para frente eu vou mostrar, né? Para você ali, mas basicamente gasta OPE igual aquele 110% que você também ganhou da sua origem. Entendi. Beleza? Entendi, perfeito. E obviamente, ponto de vida, o ponto de esforço e a sanidade, que é o próximo parâmetro aqui que eu vou falar para você, vai aumentando de acordo também com essa exposição, né? Você vai upando isso, beleza? Entendi, beleza. Próximo... Continuando aqui, minha sanidade inicial seria 12, né? 12 fixo. Tá, então já tá aqui 12, os atuais também 12. À medida que eu for me expondo, né, meu personagem for sendo exposto a coisas que são sobrenaturais e tal, ele vai perdendo essa sanidade, é isso? Isso. Conforme você vai encontrando algumas criaturas, coisas sobrenaturais, de acordo também com o mestre, com a narrativa, você vai meio que acabando perdendo essa sanidade. Então lembrando, né, quando chega a 0 de sanidade, seu personagem entra num estado de enlouquecendo, e alguém tem que tirar desse seu estado, senão você perde o personagem. E também tem o PV, né, o ponto de vida. Se a criatura ou alguma coisa te atacar fisicamente, se você perder pontos de vida e chegar a 0, você precisa também se curar antes que seja tarde demais, beleza? Beleza? Então, beleza, tá colocado minha sanidade. O próximo aqui seriam as perícias que são treinadas, né? Isso vai depender de cada uma das classes, né, mestre? Isso. Nesse caso, ele te fala para escolher uma das duas, ou luta ou pontaria. No seu caso, como o seu personagem provavelmente vai atacar com as mãos ou alguma coisa na mão, coisa assim do tipo, provavelmente luta vai ser o atributo que você vai querer ter treinado, né? Isso, foi exatamente isso que eu coloquei, luta. Boa. Vou até trazer aqui para o pessoal ver, porque luta aqui, né? Lembrando que toda perícia treinada, mais 5. Beleza, mestre, colocamos minha perícia treinada em luta aqui. Qual que é o próximo passo? Tá, continuando ainda em perícias treinadas, aí tem a segunda opção que você vai escolher entre ou fortitude
ou reflexo. O que isso interfere em escolher essas duas aí, né? Fortitude, você pode basicamente no seu turno, quando você estiver no combate, aparar o dano das criaturas. Basicamente você defende um pouco o dano. Então fortitude você defende um pouco o dano e reflexo você tenta esquivar esse acerto, né? Essa tentativa de ataque da criatura. Beleza, mestre. Eu acho que eu vou colocar esquiva, por 2 motivos, tá? Fortitude e esquiva, é isso mesmo? Você escolhe entre fortitude ou reflexos. Reflexos, No vou seu fazer... caso, reflexos. Reflexos. Né? Por que eu vou fazer como reflexos? Por conta do meu conceito, né? Eu daria na mesma, pensando nos meus atributos, porque meu vigor e agilidade são os mesmos aqui. Não sei se a galera percebeu, mas do lado de cada um desses atributos aqui, a gente vai ter os dados que são jogados, né? E cada um das perícias, elas são baseadas em um desses atributos aqui. Então, por exemplo, se eu rola acrobacia, né? Ela é baseada em agilidade. Então, eu rolaria 2 dados da acrobacia mais os 5 de bônus, né, mestre? Isso. Exatamente. Então, se você quer pensar nessa questão estatística, aí você já pode observar isso também. Só que eu quero fazer um personagem baseado lá naquele anime, talvez Hajime no Ippo, né? Que é baseado de boxe e tal. Personagem que esquiva de tudo. Então ele vai ser um boxeador que não aguenta o dano, mas ele se esquiva desse dano o máximo possível. Né? Então vamos aqui pensar aqui no reflexo, né? Então venho aqui em reflexos, coloco ele como treinado, é isso? Isso. Então treinado, bom demais. Coloquei mais 5. Treinado, mais 5. E para fechar agora as perícias, fora essas que você tem que escolher, você ganha também o número de perícias a mais igual ao seu intelecto. E então, mais no caso, a mais intelecto. Então eu tenho uma a minha escolha. O tanto de intelecto. Isso. Entendi. Meu intelecto é 1. Então, uma que eu escolher, mais o intelecto 2. Eu posso escolher mais 2, né? Isso, livre. Agora é livre. Beleza, então eu vou escolher fortitude, né? Porque faz sentido você treinar de fortitude pra eu ser o tanque, já que eu vou estar na frente, né? Eu tô esquivando, mas vai que eu tomo dano, é bom você aguentar esse dano também. E eu acho legal também fazer um pouco de medicina, né? Porque eu quero, acho que vai ser legal. Talvez o personagem entende ali um pouco de medicina, porque ele precisou se cuidar várias vezes, né? Então acho que seria interessante. Perfeito. Bom, melhor ainda, mestre, eu vou trocar. Eu vou, pensando no conceito do personagem aqui, olha como é que é legal de montar na ficha, vai pensando, né? Eu vou colocar em religião, porque eu vou fazer um personagem bem religioso, né? Ele é boxeador, ele sempre reza antes das lutas e tal. E aí eu acho que faz sentido, né? Ele se tornar depois um investigador paranormal, um agente, né? Boa. Muito bom. Então, anota bonitinho aí na ficha. Religião mais 5. Vamos para a próxima característica. Proeficiências são coisas, né? Equipamentos ali que você sabe administrar, sabe usar e tudo mais. Então ali na ficha ele diz, né, que pro combatente você já é treinado, já sabe mexer com armas simples, e aí se tiver online é só copiar, se tiver presencial anota, armas simples, armas táticas e proteções leves. Eu anoto isso onde, mestre? Também lá na questão das linhas, pode anotar lá só para lembrar que você tem... Em habilidades rituais aqui? Isso. Tá bom, então eu vou anotar aqui como proficiências, e aí eu vou colocar todas aqui, tá? Beleza. E aí armas simples são... Você estava explicando. Isso. Então armas simples, armas táticas e proteções leves, lá pra frente no PDF vai ter o capítulo 3, ele é baseado só em equipamento, as coisas que vocês vão ter, vão carregar e tudo mais. Então você vai poder só pegar e escolher coisas desse tier, né, desse nível de classificação. Armas simples, táticas, proteções leves, beleza? Tá bom, eu posso já escolher isso agora? Não, primeiro eu tô ganhando proficiência. A proficiência é saber usar, né? Você não isso, ganha saber usar, é o que você teoricamente saberia. Aí mais pra frente a gente vai escolher essa questão dos equipamentos, beleza? Tá na página 56 do livro. Beleza, então. Vamos lá voltar pra nossa criação de personagem, né? Pronto. Aí agora, pra finalizar a questão da classe, o que você ganha, você tem uma habilidade no 5% de Nex que se chama Ataque Especial. Ela gasta 2 PE e te dá mais 5 nos testes de ataque ou na rolagem de dano. Tá, isso a gente veio criando aqui nessa tabela preta que tá do lado aqui, né? Isso, então, na tabela do combatente, né? Você ganha isso no 5%, no 10 vai ganhar outra característica e por aí vai de 5 em 5. E toda vez que o meu personagem for upando, subindo de nível, eu tenho que voltar aqui, consultar essa tabela e o combatente novamente pra ver quais características ele ganha, né, mestre? Exatamente. Tá tudo explicado no livro, né, mestre? Acho que, assim, é lógico que às vezes no primeiro momento
momento pode ser difícil, mas se você lê o livro com cuidado ali, Sim. você vai vendo que tem as instruções certinhas, né? Isso. Beleza, então ataque especial, ele gasta 2 PE, e tá escrito, tem uma descrição do que é o ataque especial? Tem. Lá na Aqui do página lado. 24 do livro, né, do PDF, tem a habilidade do combatente e já é de cara a primeira, ataque especial. Sim. Tem ordem, Então, né? Bacana. isso. Resumidamente, você gasta 2 PE, que são aqueles pontos de esforço, e você pode, entre um ou outro, ou você bota mais 5 no seu acerto, na hora da rolagem do D20, para tentar acertar a criatura, ou você bota esses mais 5 no dano, né? Se você acha que você vai acertar a criatura e tudo mais, você bota assim mais 5 no dano. Eu tenho que falar antes de rolar, né? Isso, tem que lembrar você e o mestre que essa característica você tem que avisar antes, porque como é uma coisa que você gasta, você tem que gastar antes. O sistema pede que você debite isso antes para poder avisar o mestre e a gente rola para ver se você consegue ou não executar, beleza? Beleza, perfeito, mestre. Beleza, fizemos essa parte aqui, qual que é o próximo passo? Pronto. Aí agora, basicamente, tá quase pronta e a gente vai pegar agora só a parte dos equipamentos, as coisas que você vai levar pra missão, que você vai ter e tudo mais, beleza? E onde que eu vejo isso? A gente vai agora pro capítulo 3, bem no comecinho mesmo, equipamento. Mestre, esse roteiro que a gente tá seguindo pra criar o personagem, ele também tá descrito no livro, né? Isso. Passo a passo. Tá na página aqui, deixa eu ver aqui. Na página 13, ó, tô vendo aqui que tem o passo a passo, ó. Bacana. Exatamente. Beleza, então vamos lá. No capítulo 13, então, nós vamos ter as patentes primeiro, né? Isso. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: todos os personagens, eles são agentes que são enviados para missões, para poder investigar o paranormal e coisa do tipo, né? Dentre esses agentes, a gente tem níveis de patentes. A mais básica e a mais simples, que normalmente as pessoas que fazem os personagens de 5% de Nex, elas são recrutas, são esse primeiro nível. Então, recruta, o que é importante a gente ver aqui dentro do livro, né? Ele tem limite de crédito baixo, então ele compra as coisas moderadamente, ele não é tão rico, tão afortunado assim, são as coisas básicas que ele tem acesso. E com relação aos itens de categoria, você pode pegar 2 itens de categoria 1, beleza? Tá. Então, e para saber quais a categoria dos itens, eu vou ter que descer aqui na tabela, né? E do lado sempre vai ter a categoria, não é? Lá na ficha do jogador, ele tem um espaço certinho também para você anotar. Isso a gente só vê no começo do jogo, depois não precisa se preocupar. Então a gente só anota agora. E depois, na parte do inventário, né? Isso, lá na segunda parte da ficha tem a patente, aí é só anotar recruta, limite de crédito vai ser o baixo, e o limite de itens por categoria, no caso vai ser só 2 itens de categoria 1. Tá, eu coloquei igual, é basicamente copiar e colar do que tá no livro, né? Os pontos de prestígio, como eu tô começando agora, eu vou ter 0, né? Isso. E à medida que eu vou ganhando, fazendo missões, eu vou ganhando pontos de prestígio, que vai me fazendo ter mais acesso a itens e outras coisas dentro da ordem, é isso? Isso, quanto mais você vai evoluindo seu personagem, volta de missões, consegue fazer coisas talvez extras da aventura e tudo mais, você vai melhorando ali, né, o seu personagem e vai tendo um upgrade, né, vai aumentando as coisas que você pode comprar, que você pode ter, obter e por aí vai. Eu tenho aqui um espaço, mestre, de carga máxima também. Como que eu calculo isso? A carga, ela é contabilizada de acordo com o tanto de força que o seu personagem tem, beleza? A cada 1 ponto de força, você tem equivalente a 5 espaços. Tá, então se eu tenho 3 pontos de força, eu tenho 15, é isso? Isso. Então, beleza, então eu consigo carregar 15 cargas. O que é uma carga? São espaços. 15 espaços. Sabe, não sei se você já jogou aquele Resident Evil, que tem geralmente cargas, né? O espaço que você tem que encaixar o item para poder levar. Então é basicamente isso. Bacana. É literalmente o espaço que você vai ter para poder levar as coisas. Alguns itens, eles têm espaço 1 ou espaço 2, aí por aí vai. E para ver isso, eu tenho que ir lá na tabela do item, né? Então, eu consigo pegar aqui 2 itens de categoria 1 no meu inventário, né? Isso. Só que eu tô vendo aqui que tem vários itens nas armas, por exemplo, que a categoria dele é 0, né? Então, por exemplo, uma faca, a categoria dela é 0. Eu consigo pegar essa faca, porque... Pode pegar, porque é abaixo do seu nível de categoria, porém vão ter espaço, né? Alguns itens não tem espaço, mas os que tem espaço você vai contando, porque chega uma hora que enche, né? Entendi. Que você então, consegue por isso carregar. que é importante a gente saber o limite, né? Então essa faca aqui, vamos fazer isso então. A faca, eu vou colocar ela na ficha, ela tem a categoria 0, ela dá 1d4 de dano, né? Quando você acerta, você rola 1d4 e vê quanto que sai. O crítico, né? Ela é 19, né? Mas o que significa esse 19 do crítico aqui? O 19 significa o seguinte: quando você tem o D20 e você rola 19 ou 20,
você crita. Então a entendi. taxa de crítico dessa arma em específico crita com menos, né? Não é só no 20. Entendi. O alcance dela é curto, né? Então eu preciso estar a curto alcance. O tipo dela é C. O que significa isso, mestre? C é cortante, geralmente é cortante, se for B é balístico e por aí vai, né? Dá pra ver tudo isso aqui na parte de equipamento, vocês podem conferir, tá? E aqui os espaços que ela gasta, né? Que no caso é um espaço. E esse X2, mestre, uma outra dúvida aqui. O crítico do martelo é X2. O que significa isso, mestre? Boa. O X2, o X3 que tem aí dentro do sistema é o seguinte. Caso você crite, né, tira o 20 no dado, o dano vai ser vezes 2. Entendi. Tem alguns matches que vão variar essa regra, tá? Mas pode ser ou o dado dobrado ou o resultado do dado do dano vezes 2, beleza? Entendi. Por exemplo, aqui no 19, então, só pra entender a lógica aqui, é 19/x3. Então, ele quita com 19 e 20. E se acertar, o dano é vezes 3. É isso? Isso. Tudo tiver x3 vezes 3. Perfeito. Muito bom. Então, agora ficou mais claro de entender essa tabela aqui. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Vamos colocar a nossa ficha, o nosso item na ficha. Então, faca. Ela é de categoria 0 e ela gasta um espaço, tá? O item, então aqui ele já vai calculando, eu tenho um máximo de 15, né? Eu vou, pro vídeo não ficar mais longo do que já vai ficar, eu vou dar uma pausa, colocar meus itens e já volto, beleza? Boa. Prontinho, dei uma pausa aqui, já voltei, já preenchi meus itens aqui. Então eu coloquei mais itens, né? Aqui, mais armas no caso, eu consigo até 2 de categoria 1, né? Então eu coloquei esse fuzil de caça e o revólver, né? Que são de categoria 1. E o fuzil de caça, na verdade, eu coloquei errado aqui, porque o limite de os espaços dele é 2, tá? Então eu já tenho 6 espaços de 15 carregando aqui, e são 2 itens de categoria 1, porque todos os outros são de categoria 0, então eu já coloquei aqui, mestre. Qual que é o próximo passo agora? Tem que lembrar de alguns detalhes também dos itens. Por exemplo, as armas, elas precisam de balas, que são as munições. Então as munições mais pra frente também tem uma tabelinha de espaços que as munições custam, né? Ali dentro do espaço que você tem de inventário. Então beleza. Mas todos eles são espaço 1. Já adiantando. As armas aqui, né? Então eu teria que colocar no inventário aqui, por exemplo, balas, pra ver isso, né? No caso, tem uma tabelinha, é mais pra frente. É balas curtas, né? No caso de pistola, revólver, essas coisas mais. E no caso do fuzil de caça, balas longas, né? Tá escrito aqui na própria tabela, ó, debaixo da pistola e das armas, já tá descrito aqui a categoria, no caso. Então eu não posso ter um fuzil de caça, porque o fuzil de caça, as balas longas, ela é de categoria 1. Então esse item eu não poderia ter acesso a ele, porque eu já tenho 2 itens de categoria 1. Então, vou colocar. Entendi, mestre. Faz sentido. Então, revólver aqui, vou colocar uma pistola, porque, pelo que eu posso ver aqui, gente, a gente pode ver, a pistola, apesar dela ser de categoria 1, as balas curtas dela, tanto a dela quanto do revólver, apesar de ocuparem espaço, não tem uma categoria, né? Então fica mais fácil da gente usar, né? Balas curtas, né? Isso. Balas curtas. Espero que esteja dando pra vocês, galera, entender a lógica, né? Eu acho que tá ficando claro, sim. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vão deixando nos comentários aqui, tá? Isso. Eu também vou ficar de olho, posso ajudar quem tiver precisando de ajuda aí. Beleza. Mestre, quando eu coloco balas curtas, eu tenho que colocar uma bala curta pra revólver e outra pra pistola? Vão ocupar 2 espaços, né? Isso. Eu, particularmente, peço pro jogador anotar uma vez só. E aí eu não... Porque dentro do sistema tem 2 jeitos de você usar a munição. Você pode contar as balas exatamente no pente, ou pode ser por cena, né? Você gasta aquele cartucho todo, ele vai ter o tanto de balas possíveis para aquela cena, né? Para não ficar contabilizando, perdendo tempo, para mim, acho mais viável ser por cena, né? Você já vai preparado para aquilo, porque você saiu da base para poder fazer aquilo, você já sabe que você tem o tanto de balas necessárias, o suficiente, e aí depois que faz a missão, acaba as balas. Beleza. Então tá feito aqui, mestre. Coloquei minhas armas e qual que é o meu próximo passo? Para finalizar agora dos equipamentos, tem mais 2 que são bem importantes dentro do sistema, que vão ser as proteções, que lembra daquelas coisas que você sabe mexer, que a gente viu lá anteriormente, que eram as armas, a proteção, né? Pronto, então a gente vai ver um pouquinho sobre a proteção e também, bem na mesma página do lado, tem equipamentos gerais, que são coisas também utilitários, coisas mais simples. Beleza? Tá. Qual página que você tá, mestre? Página 62 do livro, 62. Né? Tá, achei aqui. Então, nas proteções são tipos de armaduras, outras coisas que poderia ter, né? Isso. Então, nesse caso, a gente tem uma tabelinha também para as proteções. As proteções, elas variam entre leve, pesada e o escudo. Então, o leve, ela vai ser mais 5 na defesa. O pesado é mais 10 e o escudo mais 2. Entendi. Como eu só tenho acesso a 2 itens de categoria 1, como eu já peguei 2 armas, eu não conseguiria pegar a proteção, né? Seria
mais fácil pra mim, então, abrir mão de uma das armas pra conseguir pegar uma proteção, certo? Nesse caso, se você quiser ter uma proteção maior, né? Entendi. Eu vou colocar isso aqui, mestre. Então, eu vou trocar a minha pistola, vou deixar só o revólver. Eu vou trocar a pistola por uma proteção leve, né? Que é de categoria 1. E ela ocupa quantos espaços aqui? A proteção leve, elas são dois espaços. Então, tem importância maior. Então, beleza. Então, proteção leve, 2 espaços. E ela aumenta a minha defesa. Eu anoto isso lá em cima, né, mestre? Perto de onde estão os pontos de vida, né? Isso. A defesa aqui passa a ser 10 mais o meu... A defesa no sistema, né, que é a proteção, a CA, a classe de defesa aí, ela é baseada no seguinte, 10 mais a sua agilidade, vai ser o atributo que você colocou lá em agilidade. Que é 2. Mais equipamentos ou outras coisas que você vai ganhando, né, ritual, coisa do tipo. Então aqui nesse espaço aqui do lado de agilidade, como eu ganhei 5 de proteção dessa proteção leve, eu coloco 5 aqui, é isso? Isso. Então ela passa para 17. Perfeito. Se eu tiver um bônus situacional, alguma outra coisa que eu recebo durante o jogo, eu vou anotando em outros aqui, né? Exatamente. Essa esquiva, eu uso ela também quando eu quiser esquivar, que é aquilo que eu disse anteriormente, né? Que você explicou. Isso. Durante a ação do inimigo, você tem 2 reações. Você pode ou esquivar, que é basicamente você aumenta a sua defesa para tentar esquivar, ou você usa o bloqueio. E aí o bloqueio vai ser basicamente, se você tomar o dano, você não toma o dano cheio da rolagem de dano. Você vai tomar reduzido porque você protegeu um pouquinho. Isso. Tá. No meu caso é 5, se eu tomasse 10 de dano, eu tomaria só 5, né? Porque diminuiu 5. Perfeito. E aí tem que lembrar das escolhas das perícias. Para poder esquivar, tem que ter reflexo. E para poder bloquear, tem que ter fortitude treinado na ficha. Beleza. Que é o que eu já tenho aqui. Já marquei as duas, né, anteriormente. Beleza. Então eu coloquei meus inventários, minha proteção aqui também. Qual que é o próximo passo? Só para fechar, a gente tem também ali bem do ladinho, que são os equipamentos gerais, que nada mais é do que os acessórios, né? Coisas mais simples ou algumas coisas que podem incrementar ou melhorar aí as coisas que você tem. Entendi. Então, por exemplo, o kit de perícia, eu não tenho mais espaço, acesso para itens de categoria 1. Então, eu só consigo pegar coisas de categoria 0. Exatamente. Então, meu kit de perícia, eu vou pegar, ele ocupa um espaço, né? Esse kit de perícia seria o quê, mestre? Dependendo de que perícia que você tenha treinado, você precisa do kit da perícia para poder utilizar, né? Por exemplo, medicina, você teria que ter um kit ali de primeiros socorros, alguma coisa assim. Entendi, então, geral. Isso seriam os componentes para perícia, basicamente. Nesse caso, eu posso pegar um kit de perícia e assumir, por exemplo, que eu tenho utensílios tipo religiosos, terços, essas coisas? Posso fazer isso? Perfeito. Tá, porque eu tinha pegado aquela perícia religião, né? Tá, então beleza. Eu posso pegar vestimentas também, né? Mas nesse caso aqui, a vestimenta é categoria 1. Se eu não pego vestimenta, não significa que eu tô pelado não, né, mestre? Não. A questão de aparência é só descritivo mesmo. Entendi, perfeito. Essa vestimenta seria um vestimento especial que teria algum benefício, algo do tipo, né? Isso, mais tático e tudo mais. Tem a descrição direitinha no livro. Perfeito. Pra cada um desses itens, pessoal, vocês podem dando uma olhada aqui do lado, tá? Porque tem a tabela, né, pra facilitar pra você só ter de referência, mas você pode ir lendo cada uma dessas coisas, o que é que faz aqui, tá? Então, você pode colocar na sua ficha, lembrando que eles também ocupam espaços, né? Que vai basear aí da sua força e do quanto de espaço você vai ter aqui em cima da sua ficha, tá? Então, fiquem atentos a isso aí. Eu já tenho 8 de 15 aqui, mas eu poderia colocar mais coisas aqui, tá? Beleza, mestre. Por enquanto, eu vou deixar aqui. Beleza, eu vou dar uma pausa aqui rapidinho, eu vou colocar meus equipamentos e já volto. Beleza, estamos de volta aqui. Eu preenchi os meus itens, coloquei aqui alguns itens de equipamentos, né? Que ocupam cargas, mas que são de categoria 0, porque não tinha mais acesso a itens, né? Então eu fiquei com a carga máxima que eu podia carregar aqui. Coloquei soqueira, pistola sinalizadora e outras coisas, algemas, corda aqui, porque eu acho que esses itens podem me ajudar durante a minha investigação ali, caso precise, estar explorando o local. Beleza, mestre, fizemos isso aqui, só que eu tô vendo que aqui em cima na primeira folha tem uma parte de ataques que a gente não preencheu ainda, né? Que esse é o próximo passo? Qual que é o próximo passo aqui? Tá, vamos para os próximos passos. Só uma dicasinha aí dos equipamentos e dos espaços, né? Caso você esteja montando a sua ficha com um grupo e tudo mais, geralmente eu sugiro que um jogador tenha pelo menos um espaço vazio do inventário. Por que isso? Porque durante a missão, caso vocês encontrem algum objeto, um artefato, alguma coisa importante que queira levar, obviamente vocês precisam ter um espaço para levar o objeto, a não ser que vocês queiram deixar alguma coisa do inventário de vocês no lugar e peguem, substituindo, né, o espaço para levar a coisa. Então, só essa dicasinha aí de leve. Mas aqui eu vou ser imprudente, né? Porque eu tô... sou um cara forte, né? Exato. Tô colocando tudo ali. Mas beleza, eu acho que se estiver em grupo, né? É interessante
já que eu sou mais forte, conseguir carregar mais coisa também pra evitar que os outros jogadores fiquem tão cheios também. Beleza? Qual que é o próximo passo então, mestre? Agora a ficha tá basicamente pronta. Se a gente quisesse até pegar agora, imprimir ou sair jogando, já daria pra jogar. E o que a gente vai colocar aqui são algumas coisas pra lembrar, pra ficar mais fácil de saber as coisas, né? A primeira aqui que eu tô vendo, né, que você pode já preencher, é que todos os jogadores, eles têm deslocamento de 9 metros, é a unidade básica, né, de sistema de movimentação. Então todos os humanos aí, né, tem 9 metros de deslocamento, né, que é o movimento que você pode ter. Tá, onde que eu coloco isso? Aí do lado de Nex tem deslocamento. Então 9 metros? Isso. Tá bom, coloquei aqui 9 metros. Conforme você vai upando, né, o seu personagem vai ganhando outros níveis de Nex, você vai ganhando mais alguns pontos de atributo, vai ganhando ali perícia, então vai modificando essa parte toda que a gente já viu, defesa e coisa e tal. Talvez ganhe mais proteções ou resistências a danos de alguma coisa e tudo mais. Tá. E aí embaixo a gente Isso tem aqui fica só para o espaço pra gente anotar, né, mestre? Isso. E a gente tem aí o espaço de ataques. Esse espaço de ataques vai ser basicamente para a gente colocar o resumo das armas, equipamentos, coisas que a gente pode utilizar para, obviamente, atacar. Beleza. Então, eu tenho, por exemplo, como é que eu faria um ataque desarmado do meu boxeador? Um soco. Você vai rolar pontaria, e pontaria lá nas perícias ele usa agilidade. Então você vai rolar o tanto de dados que você tem, se você for treinado. Senão vai rolar o D20 puro, beleza? Entendi. Eu não sou treinado, mestre. Aí nesse caso aqui, né, quando a gente tá montando a ficha, eu poderia, por exemplo, queria trocar a religião que eu tinha colocado e pensado pro personagem e colocar na pontaria porque eu percebi que vai ser mais útil, né? Perfeito. Eu posso fazer isso, né? Mas pode. Aí um detalhe importante, se você não é treinado naquilo, você vai rolar 2 D20 e aí você vai pegar o pior dado, porque você não sabe fazer aquilo, beleza? Entendi. Então seria 2 D20, mas tipo uma desvantagem, porque você não tem aquilo treinado, e o dano seria um ataque desarmado. Se eu não me engano, acho que é 1d4 o punho. Mesmo assim, mestre, no caso, por exemplo, se eu for rolar pontaria, ele é baseado em agilidade, né? Eu tenho 2 de agilidade. Eu teria, então, que rolar 2 dados e pegar o menor, é isso? Você tem pontos de agilidade, né? Você pode utilizar. Por exemplo, eu tenho 2 pontos em agilidade, né? Como é que eu rolaria a minha pontaria? 1d20 mais 2. 1d20 mais 2. Isso. Mas você fala, não é 2d20, não? Não, só quando você é treinado que você pode rolar o tanto de dados que você é treinado. Entendi. Então, nesse caso, realmente faz diferença ser treinado, né? Na pontaria. Então, vou vir aqui, tá, galera? Eu vou tirar a religião, por mais que eu queira, e posso manter isso no personagem, né? Só não vou ter a perícia, mas vou manter isso na característica de como interpretar ele, mas vou mudar pra pontaria nesse caso, então. Acho que vai fazer mais sentido, até porque um boxeador, né, pra ele conseguir acertar. Pensando nisso, mestre, eu tô vendo aqui também que por esse boxeador que eu faria, como é baseado em agilidade, é mais importante pra ele a agilidade do que a força, né? Sim, exatamente. Então eu posso fazer essa troca. Você conseguiria esquivar mais também, porque ia aumentar a esquiva, né? Então eu posso fazer essa troca e trocar aqui a agilidade pra 3 e colocar força pra 2? Boa. Pode só que isso aí vai ter isso eu tô pensando agora que vai influenciar no meu peso, né? Porque não é o peso, não é a força vezes 3. Então se minha força é 2, eu só consigo carregar 10, né? Verdade. Então uma coisa muda pra outra, né? Exato. É legal a gente fazer isso, galera. Eu tô fazendo ao vivo aqui junto com o Irisson, né? Porque vocês vão vendo como é que é o processo de montar a ficha, sabe? Às vezes, quando você entende o mecanismo que tá por trás, você vai entendendo como que uma coisa vai influenciando e você consegue montar o personagem do jeito que você quiser, tá? Isso é o mais importante. Não é você simplesmente repetir o que a gente tá fazendo aqui, não, mas entender por que e como que a gente tá fazendo. Por isso é melhor, eu decidi chamar o Iris pra fazer um vídeo montando a ficha mesmo, né? De fato aqui, pra vocês verem como é que é o processo e entenderem a lógica que tá por trás, tá? Então eu vou tirar aqui 5 coisas, né? Porque influencia bastante a força aqui. Vou tirar, nossa, agora vai ser difícil. Vou tirar essa granada de atordoamento. Vou tirar a pistola sinalizadora. Então, a granada pesava 2, a pistola pesava 1, né? Eu só tenho 10 agora de carga total. Vou tirar as algemas, não vou ter algemas. Vou tirar a machete. Machete seria aquela faca um pouco maior, né? Tipo um facão, uma peixeira. Então, coloquei aqui as algemas, tirei, agora eu tô pesando 10, né? Depois eu ajusto isso aqui nos locais certinhos. Mas é isso, né? Eu tô ajustando aqui pra ficar um personagem que tenha mais bônus, tá? Mas eu poderia continuar
continuar com aquele personagem daquele jeito também, tá? Mas eu decidi trocar aqui porque é o que faz mais sentido pra esse personagem específico, né? Já que ele é boxeador, não faria tanto sentido ele errar tudo, né? A não ser que, por exemplo, eu pudesse interpretar que ele é um ex-boxeador, que ele já tem uma idade mais avançada, que já tem muito tempo que ele não treina. Então, se eu quisesse manter daquela forma, eu poderia também. E justificava isso na história do meu personagem, né? Beleza, mestre. Montei isso e agora? No ataque aqui, eu colocaria um ataque de soco, né? Por exemplo, soco. Como que eu monto isso aqui? Qual que é o teste que eu faço? Então, vai depender do mestre, né? Pode ser pontaria, que eu acho que encaixa e fica legal, como também pode ser simplesmente um teste de força, né? Entendi. Vou deixar aqui pontaria, né, nesse caso. E o meu dano seria como? É um D4. Do ataque desarmado, é isso? Isso. Eu consigo mudar esse dano, mestre, pra ter alguma coisa a mais? Se eu estivesse usando uma luva, alguma coisa do tipo? Sim, se você estivesse usando uma soqueira ou algum acessório, alguma coisa assim a mais, lá daqueles equipamentos tem uma listinha lá, Perfeito. Talvez alguma coisa lá. Então, eu tenho a soqueira, né, que eu peguei ela aqui. Quanto que isso influenciaria no meu dano? Então, soqueira, vi aqui, você ganha mais 1 no dano. Tá, então é um D4 mais 1. Isso, em ataques desarmados, né, com ela, Tá. se estiver empunhando, usando. E ela também pode sofrer modificações de acordo com maldições, ou rituais, ou efeitos que apliquem status para ataques desarmados. Então, talvez um ritual, algum aliado seu que imbua, né, suas luvas ali, ou a soqueira, com algum componente paranormal, algo assim do tipo, uma maldição, também consegue aumentar esses status aí de dano ou do acerto, por aí vai. Então, beleza. Coloquei aqui modificações de acordo com maldições ou alguma coisa do tipo, tá? Como é que funciona o crítico do ataque desarmado, mestre? Ele vai ser padrão ou 20, né? Como não tem nada escrito, aqui. Se gritar... Beleza, 20. E o alcance, qual que é do meu soco? Curto, né? Ele é curto, isso. Tá, tô colocando aqui de acordo com o que tá escrito aqui do canto. Então, 20, curto e modificações de acordo com maldição. Beleza, eu também tenho uma pistola, mestre, aqui, né? Na verdade, um revólver. Como é que funciona pra eu colocar no ataque aqui? Deixa eu até voltar. Naquela listinha, inclusive, tem bem certinho essa característica, ó. O revólver, na ele vai parte de equipamentos, né? Isso, em armas. A tabelinha de armas, página 56. 56. Tá, 56. São as armas simples. Então aqui meu revólver que eu tô usando, tá? Então... Ele é dano 2d6. 2d6. Qual que é o teste que eu faço? Pontaria. Tá, então revólver. Esse em específico é obrigatoriamente o pontaria. Tá, deixa eu ajustar aqui. Revólver, pontaria. Isso, e minha agilidade vai me ajudar nisso também, né? Isso. Pontaria. Meu dano vai ser 2d6, né? Que é 2d6. Tá, 2d6 mais nada, né? Isso. E ele vai ter de crítico, ele vai ser um 19 barra vezes 3. Tá, ou seja, 19 e 20 são críticos. Se acertar, vezes 3. Vezes 3. Tá, vou colocar aqui entre parênteses. Beleza. Ele é alcance curto. O tipo de dano, ele é balístico. Isso é importante por quê? Porque dependendo da criatura ou de onde que você está atirando e tal, tem uma importância, né? Se a criatura ela tem uma resistência ou algo assim do tipo. Então, geralmente perguntam o dano, né? E ocupa um espaço, né? Mas aí você já anotou. Então, já anotei. Beleza, então mestre. Eu acho que eu coloquei aqui isso tudo, né? Tem mais algum outro passo que faltou? Não, basicamente isso. Tá faltando algo importante aqui, né? Primeiro, colocar a história do personagem lá embaixo, né? Como aparência, personalidade. Isso a gente pode inventar, né, mestre? Aí tem um espaço curtinho, né, para colocar, porque geralmente os jogadores eles colocam só alguns tópicos para lembrar, né, algumas características simples, né, e específicas ali do personagem. Mas obviamente quando você tiver ali a apresentação do personagem, você vai descrever qual é a história dele, o background e tudo mais. Pode escrever numa folha separada também, né, mestre? Se a pessoa quiser, tá? O legal do jogador é fazer anotações. Eu vou colocar palavras-chave aqui da aparência, por exemplo. Vou chamar ele de esguio, né? Que ele é magro. Vou chamar ele de alto também. Alto. Na questão da aparência, cabelo preto, olho castanho, tá? E cicatrizes, né? Cicatrizes de luta, porque ele foi boxeador. Na personalidade também vou colocar palavras-chave para me ajudar aqui, né? Introvertido, amoroso, por algum motivo, crente, porque ele é fiel ali, né? Então ele acredita bem nas coisas, no sobrenatural. Amigo, e acho que tá bom, né? Do histórico dele, vou chamar ele de viúvo, acabei de pensar nisso aqui, né? Pra dar. Ele perdeu alguém no passado, acho que já vai dando. Só com palavras-chave a gente vai conseguindo pensar nessa questão, né? Ele é viúvo, ele desistiu da carreira de boxeador por algum motivo, alguma coisa aconteceu, pode até ser essa questão da viuvez. Ganhou prêmios, foi famoso. Boa. Né? O objetivo dele, né? É livrar o mal, livrar o mundo
do mal, né? Porque talvez, eu pensando aqui, a esposa dele foi morta por uma das criaturas, e aí ele quer livrar o mundo desse mal para que outras pessoas não precisem sofrer. O objetivo dele também pode ser... Talvez ele esteja caçando especificamente a criatura que... Isso. Como motivo de vingança, né? Tá procurando ali a vingança. Vingar a esposa, né? Tá ótimo aqui. Ele poderia também, né? Um outro objetivo dele é não ser assediado, ou seja, não ser assediado por outras pessoas por quem ele era, né? Ou você não quer dar uma entrevista, você não quer falar da sua história, ele não quer falar nada disso. Então, com poucas palavras aqui, né? Eu acho legal a gente fazer esse brainstorm aqui, porque você já cria uma história toda do personagem aqui rapidamente, né? E uma dica, assim, que eu gostaria de dar como mestre e como jogador, é se o personagem, você tá fazendo ele de Nex 5 aqui, o personagem de nível 1, teoricamente, né? Não coloca aquela super pessoa gigantesca que já salvou o mundo, não, sabe, galera? Porque você vai jogar isso, RPG não é você escrever a história antes pra depois representar ela na mesa, é você jogar a história sendo escrita. Então, faça igual eu tô fazendo aqui, né? É uma recomendação minha. E vai evoluindo isso à medida que o jogo for acontecendo, né? Porque aí você vai vivendo a história do seu personagem, talvez coisas que você nem esperava, você consegue sentir ali no jogo, né, mestre? Uma coisa importante que eu sempre dou de aviso para os jogadores é humanificar o personagem, né? No sentido de, tipo assim, ele não é um super-herói e ele tá indo para combater o mal e tudo mais, né? Ele é um humano como qualquer outra pessoa, como você. Ele tá indo, talvez, investigar, analisar alguma coisa, provavelmente é paranormal, né? Então, não é comum de você... eu vou ali investigar uma coisa paranormal e tudo mais. Não é uma coisa sensata, né, a se fazer. Então, tenha isso em mente, né? A humanificação do personagem, o tanto que ele talvez aguentaria ver alguma coisa bizarra, esquisita acontecendo. Talvez você pode trazer já pro personagem ali um trauma, uma sequela, coisas que já humanificam, né, ali o personagem, né? Tirar essa ideia de que é um super-herói, é um personagem muito forte, até porque o próprio sistema progressivamente vai evoluindo o personagem, trazendo mais habilidades, mais características, equipamentos melhores e por aí vai, né? Beleza. Então, mestre, vou colocar aqui então o nome do personagem pra gente fechar. Vou chamar ele de Matheus Hippo, em homenagem aí ao Radimino Hippo. E vou fechar aqui, vou deixar essa ficha aqui pronto pra vocês baixarem se alguém quiser jogar com esse personagem aqui, tá? Mas mais importante do que simplesmente pegar o personagem pronto é você aprender como fazer. Faça junto, treine, pratique, faça outros personagens usando aí a mesma lógica, tá? E a gente vai gravar outros vídeos aqui, fazendo uma classe de especialista e outro de ocultista. Beleza, então, tudo certo? Acompanhem lá a mesa que o Wilson vai mestrar. Se você tá vendo esse vídeo na data de publicação, ou mesmo depois vai ficar salvo no YouTube lá do Obliter, né? O vídeo salvo, né? Fala um pouco mais aí, Wilson, do seu canal, do seu conteúdo e dessa mesa que vocês vão fazer aí. Isso. Então, eu tenho um canal lá no YouTube também, que é o Filho do Chocobo. Eu vou postar depois que a live tiver ido pro ar. Eu vou postar na íntegra, né? Os RPGs lá. Inclusive, o Teuro já participou de um dos RPGs, que é Mistério do Sanatório. Então, dá uma olhada lá que tem conteúdo. Vou trazer algumas coisas lá também sobre o sistema. E a gente vai ter também a live lá no canal do Oblitai. É um dos jogadores. A mesa é toda focada com criadores de conteúdo de ordem paranormal. Então, a gente vai estar jogando essa aventura de 75 de Nex, como eu falei. E basicamente isso. Beleza, é isso aí, galera. Muito obrigado, Iris, pela sua participação aqui nos próximos vídeos. Deixe seu comentário, galera, isso ajuda demais. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal, né? Nem preciso falar isso aí, mas deixe seu gostei, deixe seu comentário, porque isso ajuda bastante. E segue o Dados Críticos nas redes sociais. Um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo para mais dados críticos sobre RPG. Tchau, tchau.